Shalom, aqui quem vos fala é a profeta Aline Gomes. Através desse áudio vamos começar a falar sobre o conteúdo, cujo tema é Ministério dos Anjos. Não tem como eu começar a falar sobre os anjos sem antes relatar um pouquinho para vocês o meu testemunho pessoal. Bom, alguns já sabem, outros não. Eu nasci com a minha visão espiritual aberta. Não é algo que eu pedi ao Senhor, mas é de nascença. Minha mãe relata que muitas vezes quando bebê eu fixava os meus olhos e parecia estar vendo além do que é material, do que é da terra. Aí, conforme eu fui crescendo, eu comecei a ver e entender as movimentações espirituais. E também a ver anjos. Mas eu vou relatar aqui para vocês uma experiência que aconteceu comigo. Ainda eu era pequena criança. Acho que eu tinha uns 10 ou 11 anos. Não me lembro exatamente a idade, mas eu não era adolescente ainda. E eu saí com uma prima, fui no centro e ao atravessar uma faixa, vi um carro em alta velocidade, assim, e eu estava distraída, conversando e tudo e tal, e eu coloquei o pé e coloquei o outro. Ia acontecer ali um acidente terrível, sabe, terrível comigo. Mas do nada apareceu a imagem como se fosse de um rapaz à minha frente, cabelos encaracolados, amarelo, todo vestido de branco. Ele tinha uma luz com ele, um brilho que não é humano. E algo que me chamou bastante atenção é que a altura dele, ele tinha mais de 3 metros. E ele me empurrou. Quando ele me empurrou, eu fui para trás assim, mas foi incrível, o meu corpo não caiu. O meu corpo foi para trás, mas foi de uma forma sobrenatural. Eu não sei nem como explicar isso a vocês. Só que o que me chamou a atenção foi o anjo. Então eu comecei a procurar eles com meus olhos e ele apareceu novamente, lá no meio das pessoas andando no calçadão do centro. Só que assim como ele apareceu, ele sumiu novamente. E aquilo me impressionou. Para vocês verem a importância do ministério dos anjos, né? E você, todos que são nascidos da água e do espírito, você tem pelo menos um anjo, que eu chamo de anjo pessoal. Que esse anjo, ele anda com você, ele está junto de você 24 horas por dia. Ele está sempre com você. Sempre com você. E também tem os anjos ministeriais. São anjos que estão aí ao seu redor para lhe auxiliar, para lhe ajudar em prol do seu ministério. O que acontece é que muitas vezes, por falta de conhecimento, de entendimento, as pessoas não sabem, não têm conhecimento desses anjos, nem que podem se comunicar com eles, nem que podem saber o nome do anjo que está aí com você nesse momento agora. E agora eu quero ensinar para vocês uma das maneiras, porque existem diversas maneiras, uma das maneiras pela qual é possível você se comunicar aí com esse anjo, tanto pessoal quanto ministerial. Você pode ter 1, 2 ou vários anjos, depende. E eu quero ensinar um método para isso para você, mas não coloque isso como padrão, tá? Não é padrão. Você de repente até já sabe aí o nome do seu anjo, de repente você até já viu ele aí, né? Mas eu quero ensinar você, nesse dia, uma forma de comunicação. Qual o jeito mais fácil de se comunicar com os anjos? Através da mente, ou seja, dos pensamentos. Ah, mas se eu quiser falar com eles e ouvir de volta, beleza. Mas se você não tem isso ainda, tenta através dos pensamentos, tá?
Ah, mas eu já vejo, perdão. Beleza que você vê, mas existem pessoas que ainda não têm a visão espiritual aberta. Aí como que elas vão ver, como que elas vão falar? Através dos pensamentos e através da imaginação. A imaginação, ela é uma porta de acesso ao mundo espiritual pela qual você vai conseguir com certeza ou ver parte da armadura do anjo, ou ver o anjo em ação, ou falar, ou ouvir, mas vocês vão conseguir alguma coisa, eu tenho certeza. Se não conseguir, profeta Aline, a primeira tentativa, o que eu faço? Continue tentando. Você se concentra aí, debaixo de uma unção, e você vai pedir nos teus pensamentos para que o anjo venha se apresentar a você. Você pode ouvir ele falar o nome dele de forma audível, mas também você pode ouvir o nome dele, ver o nome dele nos seus pensamentos. Ah, vem um pensamento de um nome, pode ser o nome do nome. Sim, aponta aí no papel. Não vamos esquecer, pessoal, vamos pegar uma caneta, vamos pegar um papel, vamos pegar um lápis, o que você tem à disposição no momento, e vamos apontar. Mas por que, profeta Aline? Por quê? Porque tem nomezinhos que não é fáceis e tem nomes comuns, entendeu? Então é bom, entendeu? Até mesmo para você guardar de recordação. Mas eu vi ali a armadura do anjo, era assim, detalhes. Vamos apontar, vamos tomar nota disso, tá, pessoal? O seguinte, tentou, pediu ao anjo pessoal se apresentar a você. Agora o que eu faço? Primeira etapa. Vai perguntar para ele qual é o nome dele. Como que eu pergunto? Eu abro a boca para perguntar? Você escolhe, mas intenciona para ele falar para você o nome dele. Você pode falar, mas você pode falar também nos seus pensamentos. Lembra que tudo pode ocorrer através da mente. Então, ele falou o nome dele. Você aponta aí. Agora você vai para a segunda etapa. Você vai perguntar para ele se ele confessa que Jesus veio a esse mundo como um homem em carne, que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele vai ter que falar que sim. Ah, mas o profeta Aline, ele não está respondendo, ele está fazendo ou não me responde nada. Então manda embora, tá? Por quê? Porque também tem, infelizmente, espíritos malignos que se disfarçam de anjos de luz e tal. Mas, se for anjo, com certeza vai te responder. Ah, mas eu não estou conseguindo a comunicação. Então, segue tentando, como eu falei no princípio. Aí, você vai para a terceira etapa. Você vai perguntar para ele o governo. Ele vai falar para você que governo ele é. E agora, Aline, eu já tenho, profeta Aline, todas essas informações do que eu faço com isso. Você vai se comunicar, você vai conhecer o teu anjo aí, os anjos que estão em prol da sua vida. Eu falo os teus anjos, nossos anjos, mas na verdade eles são trabalhadores do reino dos céus, que estão aqui para nos auxiliar. Lembrando que eu não estou aqui para idolatrar os anjos, nós não idolatramos aos anjos. Eu quero que você conheça o ministério dos anjos e que você passe a dar ordens específicas. Sim, ordens específicas, porque muitas vezes os anjos estão parados aí do teu lado e você precisa de muita coisa. Ah, mas como que eu vou ordenar os anjos, profeta Aline? Ah, o Espírito Santo, ele vai te ensinar isso também, meu querido, minha querida. Porque muitas vezes os anjos não sabem o que fazer, profeta Aline, porque eu tenho que mandar eles. Não, você não vai mandar os anjos. Através da sabedoria do Espírito Santo, da autorização do Espírito Santo para certas coisas, você vai precisar ordenar os anjos. E você vai aprender isso com o tempo, tá? Vamos dar um passo de cada vez. Essas etapas, meus queridos, minhas queridas, alguém me ensinou. Vou contar algo para vocês agora. Há um tempo atrás eu tive um sonho com uma pessoa e quando eu acordei do sonho, eu tinha certeza dentro dos arquivos do meu espírito que essa pessoa tinha ministério com os anjos, eu tinha algo para receber da vida daquela pessoa. E na época eu entrei em contato com o meu pastor
E perguntei para ele: o senhor conhece alguma mulher assim, que tem ministério com os anjos, cabelo assim, tal? E ele falou assim: eu conheço algumas pessoas, vou te passar as fotos. Quando ele passou a foto, chegou a vez da foto dela, testificou na hora no meu espírito, sabe? Testificou forte dentro de mim. Aí eu pedi para ele se ele conseguiu o contato da pessoa, ele ficou de conseguir depois. E como ele me deu o nome, eu estava com pressa, eu fui procurar no Facebook. E lá no Facebook eu achei ela. E eu mandei uma mensagem para ela: ó, eu não te conheço, eu nunca te vi, mas eu tive um sonho contigo e eu sei que tu tem ministério com os anjos do Senhor. E aí eu quero contar o sonho a você. Não demorou 3 minutos, ela me respondeu, né? E a gente começou a conversar, contei o sonho para ela. E ela entendeu que tinha que impartir comigo, que o Senhor queria transferir algo que estava sobre a vida dela, sobre a minha também, e tinha a ver com o ministério dos anjos. E aí ela começou a me ensinar muita coisa. Entre as coisas que ela me ensinou, ela ensinou essas etapas para mim. Só que comigo foi um pouco diferente, porque antes eu já conversava com o anjo que eu via, que era o anjo pessoal que andava comigo, mas eu nunca tinha conversado antes com anjos ministeriais. Eu até via, mas não conversava com eles, não sabia nome nem nada, nem negócio de governo, nada disso eu tinha conhecimento. E aí ela passou um estudo para mim, um estudo que ela teve que era de Israel, ela me ensinou algumas coisas. E aí foi a primeira vez que eu consegui me comunicar com um dos anjos ministeriais, que era um anjo de governo de batalha espiritual. E foi tremendo o dia que eu consegui me comunicar com ele. Porque eu e meu esposo, os dois, escutamos ele correndo. Pensa num gigante correndo. Foi forte, foi forte. Depois ele falou o nome, eu e meu esposo, os dois, escutamos o nome dele. E eu não contei pro meu esposo. E meu esposo não contou pra mim, mas no outro dia meu esposo falou assim: o nome do anjo é tal anjo, confirmando o que eu escutei. Então, o Senhor, ele não é Deus de confusão, tá? Então, ele confirma as coisas. Então, como eu falei para vocês anteriormente, né? Aí eu passei o nome para a pastora intercessora pela qual eu tinha sonhado. E ela me contou que ela estava no apartamento dela, fazendo as tarefas do lar, e lá ela já estava acostumada a interagir com os anjos e tal. Tem anjos que eles têm personalidade, mas eu não sei se é certo falar personalidade, mas eles têm características diferentes. Os anjos de batalha espiritual são mais secos, sabe? E os anjos de adoração, eles são adoradores, eles te levam a dimensões assim de adoração tremenda. Aí tem os anjos que são meio brincalhão, sabe? Tem uns anjos que eles ficam brincando mesmo. É bem interessante. Quando vocês começarem a conhecer os anjos, vocês vão saber do que eu tô falando, mas é bem interessante. E aí ela tava falando sobre isso comigo e tal, e ela disse que apareceu um anjo lá diferente. E ela falou, tá. Aí apareceu 2 vezes. Aí quando apareceu na terceira, ela falou com ele. Ela disse assim: você não é um dos nossos, né? E ele falou: não. Eu falei: você é um anjo de quem? Aí ele falou que ele estava cuidando da vida de um profeta, tá? E que ele estava ali para receber ordens específicas dela. E ela ficou mais pensando: como que é isso, né? Como que eu vou dar ordem específica a um anjo que nem pertence ao meu ministério? E aí o anjo falou para ela que ela estava naquele dia na torre de vigia, as dias, ela, como primeira intercessora daquele profeta, ela estava ali acessível. E ela que tinha que dar ordem ao anjo que estava ali, porque ele não estava só, por isso que eu falei anjos, porque depois eu vou dizer para você com quem que ele estava ali. E aí, ela não sabia como ordenar, e o Senhor deu sabedoria a ela, que ela falou assim na época: vai e faça tudo o que precisar ser feito para o profeta, para a família e para o ministério dele. Porque os anjos são seres muito inteligentes, dotados de sabedoria divina, e eles sabem o que fazer. Foi essas ordens que ela deu. E ela disse que quando ele se moveu, ele abriu a perna, ela disse que viu
uma comitiva angelical tremenda, com uma nuvem tremenda junto com ele. E Deus ampliou mais a visão dela, e ela disse que contemplou. Ela estava numa cidade, mas ela via a cidade do profeta, ela via o céu, e ela via as nuvens da cidade, do céu da cidade, e ela via os anjos descendo assim, ó, mais rápido que a velocidade da luz. E ela achou tremendo eles se movendo, né? E aí ela começou a aprender a ordenar os anjos, a mover, usar isso na intercessão. Então assim, ó, profeta Aline, quer dizer que eu vou conhecer os anjos para me ordenar os anjos? Eu ordeno qualquer coisa? Não é qualquer coisa, você vai ordenar com a direção do Santo Espírito quando precisar. Mas também os anjos, eles têm um ministério tremendo, eles são tremendos, assim, ó. Eles operam pessoas. Eu já vi pessoas sendo tocado o coração e o anjo operando o coração de um homem, operando a veia do coração de um homem. Eu vi uma vez uma mulher sendo ministrada por um anjo, ela tinha uma perna mais curta que a outra e o anjo foi mexendo a perna dela até que as duas ficaram do mesmo tamanho exato. Olha, é lindo o ministério dos anjos, amados, amadas. Tanto é que o Senhor tem as manifestações também, né? Que tem as pedrinhas de anjo. Como que é, profeta Aline? Eles passam e as pedras vão caindo das roupas? Não, precisa de autorização para eles deixar a pedrinha. Eu ainda não tenho, mas continuo pedindo ao Senhor, uma hora eu vou ter. Pode deixar cair penas, a gente pode ver, às vezes, quando manifesta pó de ouro, pó de prata, na unção aí nas suas mãos, manifesta óleo de unção. Quem que vocês acham que coloca aí? É os anjos do Senhor, meu querido, minha querida. Quando tem aí a manifestação, às vezes a gente vê ministro que ministra com os anjos, que tem aquelas manifestações, né? Perdão, que tem o dente de ouro, o dente de prata, obturação ali, né? E também tem objetos que se transformam em objetos de ouro, de prata, tudo isso faz parte do ministério dos anjos. Então você vai aprender, você vai conhecer, mas tudo com a autorização do Santo Espírito, amados. Mas se você fizer essas etapas aí que eu tô te falando e não desistir, depois vocês vão conversar comigo no particular, você vai passar para mim um nome, tá? E eu vou dizer para você se é de anjo ou não. Porque ali, profeta Aline, pode ser que não seja um anjo, pode ser que não, tá? Pode ser que não, mas passe para mim o nome. Se você descobrir, eu vou ficar muito feliz por você.